Aqui ao Daniel Oliveira para também nos transmitir aquelas que são as suas ideias em torno do tema que foi proposto. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez na Madeira, terra de que é a minha origem. Não nasci aqui, mas a minha família é quase toda aqui da Madeira e, portanto, liga-me à Madeira uma relação especial. E também ao Dr. Alberto João Jardim liga-me uma relação especial, mas mais por vontade dele do que minha. Espero que não me acompanhe por muitos anos, porque seria sinal que o Dr. Alberto João Jardim faria parte do passado, o que seria um grande alívio para a Madeira ou para o país. Passado político, obviamente. A liberdade de imprensa é uma condição da democracia, mas não apenas. Escuso-me de explicar porque é que é uma condição da democracia, mas não apenas. É também uma condição da eficácia do poder político e das atividades executivas. Não há bons governos se não são fiscalizados. E não há fiscalização sem o escrutínio da comunicação social. Portanto, além de uma condição, além de uma questão de princípio em torno da democracia, é também uma questão pragmática. E a Madeira é, aliás, um bom exemplo disso. Talvez com maior liberdade de imprensa, os madeirenses soubessem melhor a forma desastrosa como são governados. E talvez o Dr. Alberto João Jardim já não fosse Presidente do Governo Regional há algum tempo. Talvez com maior liberdade de imprensa fosse mais claro que a Madeira corresponde. Eu tenho ouvido muito o PSD falar do Estado Grande, do regime. Aliás, o Dr. Alberto João Jardim fala imenso do regime. Quando o Dr. Alberto João Jardim é a personificação, ele próprio, do regime. Ele é quase a caricatura do regime. Do regime clientelar, do regime corrupto, do regime que esmaga a sociedade civil. Ou seja, o retrato, por exemplo, que eu vejo Pedro Passos Coelho fazer do Estado, ele refere-se ao Estado Social, não tanto ao Estado, assenta que nem uma luva ao Dr. Alberto João Jardim. Aliás, eu não sei muito bem como é que eles se vão organizar nesta campanha, mas o Dr. Alberto João Jardim está habituado a muitas cambalhotas e será fácil dar mais uma. Como é que se vai organizar o seu discurso? Como é que ele vai explicar que quer menos Estado? Um Estado menos paternalista. Eu estou a utilizar a linguagem da direita. Um Estado menos clientelar. Quando o Dr. Alberto Jardim não tem concorrentes neste país. Não tem concorrentes. Só lhe falta a parte do Estado Social. Essa foi a parte da lição que ele nunca aprendeu. E por acaso era a mais importante, foi pena ter faltado a essa aula. Sobre a independência da comunicação, sobre a liberdade de imprensa, as limitações à liberdade de imprensa em democracias podem acontecer de 4 maneiras, diria 4 fatores que podem levar a elas. As pressões diretas, antes de mais, não é? Aquelas que são tão mais fáceis como mais pequeno é o meio, ou seja, são mais fáceis em Portugal do que em França ou nos Estados Unidos, são mais fáceis na Madeira do que no todo nacional, por razões evidentes, da proximidade, da maior interdependência entre as pessoas, etc. Depois, um fenómeno a que temos assistido em que ainda dá os primeiros passos em Portugal, que é o da concentração dos mídias. A concentração dos mídias faz com que os jornalistas tenham cada vez menos possibilidades de emprego, e isso permite que aceitem mais facilmente um determinado tipo de coisas, porque sabem que o concorrente é o mesmo, não é? Portanto, basicamente, que não há alternativas. Também cria, mesmo na forma de produção, em relação à impressão, à distribuição, etc., formas de destruir concorrentes. A outra são as pressões económicas, e que se sentem de uma forma muito especial na imprensa regional. Com o tecido empresarial mais curto, com menos massa crítica, do ponto de vista financeiro, mais dependentes da publicidade institucional, com os empresários mais dependentes do poder político e, portanto, com mais receio das represálias do poder político. A pressão económica é, talvez, muitas vezes, a forma mais eficaz de limitação da liberdade de imprensa. E, por fim, as condições de trabalho dos jornalistas, assunto que deixarei aqui para o representante do Sindicato dos Jornalistas, que seguramente pode desenvolver o tema, e que se têm degradado de uma forma extraordinária em Portugal,
talvez a maior parte dos cidadãos percebessem as condições em que muitos jornalistas trabalham, fossem menos severos com os jornalistas e um pouco mais severos com os proprietários dos jornais. E eu queria contar-vos algumas histórias, brevemente, das minhas incursões na Madeira. A primeira vez que eu senti a pressão a sério foi... Quando eu digo a sério, eu já sei, eu senti pressão como jornalista muitas vezes. Mas nada que me comovesse especialmente. Desta vez não me comovi, ri-me de tal forma a coisa era descarada. Foi numa conferência de imprensa há uns anos, foi quando foi a inauguração do aeroporto. Não interessa eu contar-vos aqui o que é que foi, o que é que eu escrevi, de que é que eu fiz perguntas, e o então secretário da Economia, no meio de uma conferência de imprensa, isto é que eu nunca tinha visto, cresceu para mim fisicamente. No meio de uma conferência de imprensa, à frente aos jornalistas, à frente a toda a gente, cresceu fisicamente. Era uma coisa que eu nunca tinha visto, e eu, que várias vezes tinha falado da pressão sobre os jornalistas, nunca tinha pensado que a pressão podia chegar ao ponto da pressão física, quase, porque o peito deles estava de facto quase a tocar no meu, e portanto nunca tinha pensado que aquilo podia ter. E percebi uma coisa que eu suspeitava então, que o descaramento na Madeira é tal que ninguém disfarça. Ou seja, as pressões que eu conheço no resto do país, e fui 16 anos jornalista e sou há algum tempo comentador, eram pressões subliminares, ditas em surdina, transmitidas por mensageiro. Eu percebi que aqui não havia esses pruritos. Talvez seja melhor, por um lado, não é? Porque a coisa fica mais clara. Mas o que isso quer dizer é que já não choca. E quando uma coisa já não choca, quer dizer que as pessoas perderam consciência que não se deve fazer. Quer dizer, eu não estava a falar de um funcionário, estava a falar de alguém que tinha responsabilidades. A outra foi um caso recente, em que eu sou, como vos digo, tenho alguns encontros imediatos com o Dr. Alberto João Jardim. Já vou em 3 processos, estou ansioso pelo 4, porque está a demorar um bocado. Seja hoje. Talvez hoje, amanhã, esperemos, é sempre um prazer, porque é sempre uma oportunidade de eu vir aqui à Madeira, o que é um gosto. E percebi, como também já percebi com o caso de outras pessoas que sofrem bastante mais do que eu, porque vivem aqui e também têm encontros bastante regulares, que para já o Dr. Alberto João Jardim confunde imunidade com impunidade, que não é exatamente a mesma coisa, apesar da semelhança das palavras. O Dr. Alberto João Jardim diz tudo o que lhe apetece. É o político mais ordinário que este país conhece. Fala sobre os seus adversários e o país ri. Isso é que é mais perturbante. O país sorri. O país tem um ditador, um patético ditador, talvez agora venha ao processo, um patético ditador, e, no entanto, sorri. Porque não é em Lisboa. Porque se fosse em Lisboa, era um bocado mais aborrecido, porque em Lisboa as pessoas devem se comportar como deve ser. Na província, e desculpa eu utilizar esta expressão, mas é este o raciocínio, não faz mal. É patusco. E eu não acho patusco quando uma pessoa com as responsabilidades do Presidente do Governo Regional diz, eu não posso citá-lo, porque seria impróprio, que há uns políticos que são os filhos vocês sabem, uns bastardos. Ele disse isto em frente às televisões. Os jornalistas. Os jornalistas, peço desculpa, não é políticos. Os jornalistas que são os filhos e uns bastardos. E disse isto. Eu, na altura, escrevi um texto, brando, em que chamava palhaço ao Dr. Alberto João Jardim, julgando que me limitava a traduzir um consenso nacional. Porque é por isso que as pessoas sorriem. É bom que o Dr. Alberto João Jardim, que acha que incomoda as pessoas, perceba que não incomoda. Umas pessoas riem-se, outras fazem troça. E enquanto os madeirenses o aguentam. Veio um processo. Eu não tenho imunidade parlamentar, mas descobri que, também recentemente, que isso também não faz grande diferença ao Dr. Alberto João Jardim, porque tem um problema, uma maneira para tornear a Constituição. Quando alguém diz uma coisa que ele não gosta, levanta a imunidade parlamentar a essa pessoa, porque a imunidade parlamentar é um direito exclusivo do Dr. Alberto João Jardim. Ele diz, mas não gosta de responder, de respostas.